Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um relato de uma sobrevivente de mãe narcisista. E esse relato, gente, vocês vão se surpreender. Então, se você já gosta, dos relatos que eu conto aqui no canal, já deixa um joinha nesse vídeo, que ajuda bastante, a divulgação, para mais pessoas terem acesso a esses relatos. E claro, se você também quiser enviar o seu relato aqui para eu contar no canal, eu vou deixar passando aqui o e-mail que você pode enviar o seu relato. E lá no Instagram eu tenho uma publicação que eu falo algumas regrinhas, que precisam ser seguidas para eu ler o seu relato aqui no canal. Mas não se preocupa que é coisa básica, tá? E sua identidade não será revelada, tá bom? Não se preocupa. Conta a sua história aqui também pra gente, que eu vou adorar ler, e contar a sua história para os outros sobreviventes. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Vou contar para vocês um fato que marcou muito a minha vida. Quando eu estava na adolescência, a minha mãe narcisista, em um dia, estava me levando para a escola. Ela e meu pai. Até então, era isso que eu pensava, que o marido dela era o meu pai. Eles estavam em processo de separação. No caminho, ela começou a falar muito do chefe dela, e muito mesmo. Tanto que eu achei super estranho. E aí eu perguntei, por que você não para de falar do seu chefe? Isso ela dirigindo e eu do lado. E ela respondeu da forma mais fria e calculista que ela poderia ter respondido. Porque você é filha dele. Ele é o seu verdadeiro pai. E simplesmente me deixou na escola como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, eu fiquei transtornada e não sabia nem o que fazer. Eu esperei ela ir embora e eu não entrei na escola. E fui perguntar aos meus avós paternos, já que eles moravam perto da minha escola. Fui tirar essa história a limpo. Eles ficaram tão chocados quanto eu. Meu avô ligou para o meu pai, o que me criou, o marido dela, e ele confirmou a história para o meu avô, o pai dele. E sabe de quem foi a culpa no final do dia? Dela? Da minha mãe narcisista? Não. Ela olhou na minha cara e disse: você é a culpada por tudo isso. Eu e o seu pai combinamos de nunca contar isso pra ninguém. E claro, depois desse escândalo, a família toda ficou sabendo. Mas foi tudo bem pensado da parte da minha mãe narcisista. Pois como ela estava se separando, ela me contou porque meu pai biológico é muito rico. Então vocês já devem imaginar o porquê ela me falou, O dinheiro. A minha vida nunca mais foi a mesma. Muitos me viraram as costas e não quiseram e não me consideraram mais da família. E a única coisa que eu fiz foi não aceitar mais a mentira que ela me envolveu, porque eu estava sim a vida toda vivendo uma mentira. Gente, eu tô chocada. Sério, gente, eu falo pra vocês que eu dou uma pincelada assim, dou uma olhada geral nos relatos, mas eu não leio a fundo. Então, quando eu leio aqui pra vocês, eu realmente estou lendo a história toda, sabe? E, como assim? Como essa narcisista fala assim pra sobrevivente? Fria e calculadamente, tipo... O seu pai não é o seu pai. O seu pai é o meu chefe. Como assim, gente? Como é que você
joga uma coisa assim na cara da sua filha e depois você simplesmente segue seu rumo, deixa ela na escola e acabou. Gente, isso é um absurdo. Meu Deus, eu tô chocada. Eu tô chocada real, porque, gente, de verdade, eu me coloco assim na situação. Se fosse comigo, eu não sei o que eu faria também. Assim como a sobrevivente falou, eu acho que eu também ficaria perdida. Porque pensa, você viver anos e anos com aquele homem ali, né, o seu pai, e do nada você descobrir que tudo aquilo foi uma mentira, que aquele não é seu pai, que seu pai é um outro, que às vezes você nem tem contato, ou tinha contato, mas você não sabia que aquele era o seu pai. Sua vida é uma mentira. E o pai e a mãe mentirem, né? Os dois mentirem para essa sobrevivente. O pai também sabia e escondeu isso, aceitou, né, essa traição que aconteceu. Meu Deus, eu fico imaginando qual é o nível de codependência emocional que seu pai tem. Qual é o nível de facilitador que ele é. E não só isso, porque você não colocou aqui no relato, né? O sobrevivente não colocou aqui no relato, mas a gente também não sabe se o pai dela é narcisista ou se é só questão, né, da codependência mesmo, dele ser muito facilitador da mãe narcisista dela. Isso a gente não sabe. Mas aceitar, né, um problemão desse assim, realmente eu acredito que iludido ele deve achar que a ama muito, né, ou amava muito na época, para aceitar um absurdo desses, né? Provavelmente uma traição ali e que a pessoa vem grávida e ele assume. Enfim, não estou aqui para julgar, né, a atitude que ele teve, porque o mundo dá voltas e a pessoa realmente pode ser uma pessoa boa, mas não é o caso aqui. A mãe é narcisista e ficou com o chefe e criou uma mentira em torno disso. E o pior é a frieza dela para contar isso, gente. Porque eu sei de casos de crianças, né, que são adotadas, a mãe às vezes para falar leva em psicólogo, né, primeiro passa no psicólogo para ver a melhor forma que pode contar, né, para aquele filho, filha, que não o pai não é aquele, é outro pai, ou que é adotado, enfim. Mas quem não tem transtorno de personalidade narcisista, quem é uma pessoa normal, vai ter todo o cuidado do mundo para falar essa informação. Mas vocês conseguem perceber o quanto uma mãe narcisista é arrogante, prepotente, fria, sem sentimento, empatia alguma? Ela simplesmente jogou a verdade na cara da filha, seguiu a vida e ainda teve a cara de pau de botar a culpa nela quando o resto da família descobriu. Qual a noção, gente? Qual o cabimento disso? Tipo assim, olha, eu joguei uma bomba no teu colo. Ela praticamente falou isso, né? A mãe narcisista. Joguei uma bomba no teu colo, segura aí essa bronca. E é isso aí, só eu, você e seu pai vai ficar sabendo. Se você contar pra alguém, o problema é seu, a culpa é sua. Foi praticamente isso que ela disse, gente. Tipo, a filha ali, desesperada, sem saber o que fazer. Imagina o turbilhão de coisas que passou na cabeça dela, né? De, meu Deus, minha vida é uma mentira, meu pai não é meu pai, meu pai sabia e também não me contou, e agora o que eu faço? Meu pai é o chefe dela, ele sabe disso, ele não sabe. Vocês imaginam o tanto de pensamentos que passou na cabeça dessa sobrevivente? E ela simplesmente tendo que resolver isso sozinha. Quando ela tentou conversar com alguém, conversar com os avós, né, pra entender se alguém mais sabia disso, sei lá, como alguém pode me ajudar, foi pior ainda, porque os avós nem sabiam, ninguém sabia. Imagine a cabeça dessa sobrevivente totalmente emaranhada, de tão bagunçada. Eu acho que eu teria ficado igual, gente, se fosse
minha situação, sabe? Eu acho que eu não saberia o que pensar, o que agir, o que fazer, ainda tendo que lidar com tudo isso, ainda, né? A queridona, a maravilhosa, né? Só que não, da mãe narcisista falar: a culpa é sua porque tá todo mundo sabendo. Você não tem nada a ver com a história, a mentira não é sua, você foi enganada também. E ela ainda joga a culpa em você. Meu Deus. A gente pensa que elas não vão conseguir se superar, mas elas se superam, né? E a atitude da família? Super errada a atitude da família. Como é que você renega assim uma pessoa da sua família? Gente, porque por mais que ela não fosse filha ali biológica do pai, daquele homem, né, que ela achou que era pai, gente, o pai é quem cria. Foi criada ali, foi criada naquela família. Esses familiares também, sinceramente, olha, me desculpe, sobrevivente, mas são tudo tóxico também. Porque não tinha nada a ver te rejeitar, tá? Isso não ia fazer diferença ser adotada ou não ser, ou o seu pai, né, enfim, o seu pai que te criou não é seu pai biológico. Isso não faz diferença nenhuma no que você é, na sua personalidade, em quem você é como pessoa. Então por que seus parentes, né, seus familiares tinham que te rejeitar? Eles estão pensando que eles são o quê? Não tem um pingo de cabimento. Sinceramente, tudo gente tóxica. Você se livrou, viu? Se livrou desse monte de gente tóxica no seu pé. Mas eu entendo que com certeza na hora você ficou muito mal e muito frustrada por causa disso. Porque você não tinha nada a ver, foi enganada também. E no fim as pessoas te renegarem como família. Isso é muito ridículo. E claro, gente, um dos pontos altos aqui do relato é justamente o dinheiro. O quanto essas narcisistas são mercenárias. Você pode ter certeza que se o pai da sobrevivente fosse uma pessoa que não tivesse condições financeiras, ela jamais iria se importar, né? A mãe narcisista dela não iria se importar em contar, em nada. Agora, como era diferente. Ele era o chefe, né? O pai da sobrevivente é o chefe e é muito rico. É lógico, né? Que a mãe narcisista vai crescer o olho em tudo que é dele. Olha, sinceramente eu fiquei até curiosa para saber o desenrolar a partir daí. Sobrevivente manda pra gente aqui depois. Que a gente quer saber do negócio completo. Tô brincando, mas é que realmente é uma situação atípica. Eu nunca tinha ouvido falar assim, né, de um relato de uma sobrevivente dessa forma, que o pai não é o pai e a narcisista revelar assim tão friamente: ele não é o seu pai é o fulano. Tipo, realmente fiquei bem chocada. Sobrevivente que me enviou esse relato, eu espero de verdade que você esteja bem hoje, que tenha conseguido superar de alguma forma, né? Essa mentira tão grande sobre a sua vida, essa forma tão fria e rude que foi jogado isso na sua cara, assim, desse jeito, porque realmente foi desumano isso que ela fez. E claro, sofrer todas as outras represálias, né, depois de ter descoberto a verdade. Muita gente, acredito, não teve nem um pingo de empatia com você, que estava ali no olho do furacão e vivendo toda essa situação, e essas pessoas realmente não tiveram empatia nem para tentar te entender. Muito pelo contrário, né, como você disse, descartaram você e não consideraram mais você como uma pessoa da família. Mas saiba que você se livrou, tá? Tudo gente tóxica, como eu disse. Livramento pra você. Às vezes dói no início quando a pessoa, né, as pessoas fazem isso, mas é Deus já mostrando de uma vez só, numa tacada só, quem não presta, e já, né, mostrando a verdade pra você. Até porque eu penso que você deve ter pavor de mentiras, principalmente depois dessa, que foi, acho que, a maior mentira
da sua vida que inventaram para você. Acho que não tem decepção e mentira maior. Muito obrigada por ter enviado o seu relato aqui pra gente, ter contado um pedacinho, né, da sua história. Eu sei que não dá às vezes para fazer um resumo da nossa história, que é muita coisa, mas façam, gente, como essa sobrevivente que contou um fato importante da vida dela, um fato que marcou muito a vida dela e realmente mudou, né, deu outro sentido para o que ela vivia. Os relatos de vocês também podem ser enviados dessa forma. Não precisa fazer um resumo assim sobre a sua história toda. Pode ser também um fato, né, super importante ou que você acha relevante para ajudar outros sobreviventes. Agora me deixa aqui nos comentários. Isso já aconteceu com você? Da sua mãe narcisista ter tido uma revelação bombástica, algo que assim mudou a sua vida? Ou você descobriu que seu pai não é o seu pai, ou até mesmo que você é adotada e ela mentiu o tempo todo pra você. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tem alguma história assim parecida, ou envia o seu relato também. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato e se gostou, já sabe, deixa o like aqui, compartilha com outros sobreviventes e se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa os sininhos para receber todos os relatos que eu contar aqui. Manda seu relato também para eu contar a sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!